em algum vídeo anterior eu disse que meu canal não tem participação política. Quando eu digo participação política, é política partidária. Mas falar sobre política hoje e sempre você não pode evitar, faz parte da nossa vida. Então eu perguntei para algumas pessoas, vamos dizer assim, representantes típicos da nossa classe média, pessoas com nível superior e tal, né? Mas como todos nós, como a maioria de nós, né? Pessoas que têm que batalhar para viver. E então eu sei que eles têm o desejo de votar no Bolsonaro. E aí eu perguntei assim o seguinte, eu disse o seguinte: é muito complicado você ter um político que fala muito eu. Todo político que fala muito eu vou fazer, né, usa a primeira pessoa do singular, eu vou fazer, eu vou fazer isso, fazer aquilo, ou ele tem má fé, ou ele é um louco, ou ele quer dar um golpe de Estado. Ele quer mudar o sistema, mudar o regime. Porque aí eu falei para ele assim, tá. Aí eu disse isso para eles. Como é que ele vai fazer tudo que ele diz que ele vai fazer, se ele tem que governar? Nós vivemos numa democracia representativa, onde o presidente não tem um poder absoluto, tudo ele depende das casas legislativas. Como é que ele vai fazer para governar se ele vai ter que ter o apoio do Congresso? E ter apoio do Congresso significa o quê? Criar cargos, etc. Então ele não vai conseguir governar. Aí a resposta que me deram foi: ele vai governar com os militares. Ele vai fechar o Congresso e o Senado. Aí eu disse, então ele vai dar um golpe de Estado. Aí ficou um silêncio meio constrangedor, mas o silêncio aumentou mais ainda quando eu perguntei: quais militares? Não, quer dizer, não, nomeie. De qual região militar? As coisas não são assim. Se você for, na verdade, o raciocínio ele é assimétrico. Dentro de uma democracia representativa, você precisa ter o apoio do Congresso, você precisa ter pelo menos uma maioria simples para uma série de coisas e até maioria absoluta para outras. Certas emendas constitucionais, a emenda constitucional tem que ter maioria absoluta. A reforma da Previdência precisa de maioria absoluta, por exemplo. Só que maioria você precisa para tudo, até para dar um golpe militar. É assim? O quê? 3 ou 4 generais se reúnem e pronto? Não é assim. Os militares constituem uma classe grande, importante, tem a Marinha, tem a Aeronáutica, tem o Exército, e eles têm, sim, em 64 as coisas fluíram como fluíram, porque eles tinham um entendimento, mas mesmo assim, não foram todos os militares, que houve militares dissidentes que, inclusive, eles tiveram que se batalhar entre eles, né? Não chegou nem perto de uma ameaça simples de uma guerra civil, mas eles tiveram pessoas que militares que não tinham a mesma opinião. Então as coisas não são tão fáceis assim. Você pegar, pense que a aventura militar é uma coisa simples, né? Não é nada fácil. A internet, inclusive, está povoada de falsas declarações, de postagens fake, atribuindo ao general A, B ou C coisas que o tal do general nunca disse. Tá? Então, eu acho que nós estamos correndo sérios riscos de eleger uma pessoa que não tem condições de governar. Uma pessoa que é sonhador. Ora, esse país está precisando de uma série de mudanças, mas é lógico que está. Mudanças fundamentais. Tem que ter mudança no Código Penal, porque uma das coisas que o Bolsonaro consegue é falar em crime, né? Tem que ter mudança no Código Penal? Tem que ter mudança no Código Penal. Eu acho que o país precisa na verdade, nós precisamos de uma série de plebiscitos. Nós precisamos saber exatamente o que o povo quer, porque criação de memes em Facebook e considerar o que está, né, uma fotografia de alguém e algumas palavras escritas, que nunca, inclusive muitas vezes não tem nada a ver, é invenção. Então, assim, nós não podemos reformar um país pelo Facebook, criando postagens absurdas. Então, acho que tem que ter um olhar crítico sobre isso, né?
Eu não estou aqui fazendo campanha nem contra um, nem a favor. Eu só estou fazendo uma campanha contra o problema do salvador da pátria. Se você precisa, é uma pessoa que precisa de um salvador, ou você é uma pessoa muito infantilizada, ou você é uma pessoa muito carente, com problemas psicológicos, porque isso nunca funcionou. Isso não, até na vida pessoal, se você precisa de uma esposa salvadora, vai salvar a tua vida, um marido que vai salvar, vai ser a redenção da sua vida. Você tem que morar naquela cidade, senão, porque aquela cidade vai te salvar. Você tem que ter aquele emprego, porque ele é emprego salvador. Então, sempre que se tem uma expectativa de salvação, que a salvação vai vir de alguém, ou de alguma coisa, as coisas não dão certo. Né? Querer um governante salvador criou um Mussolini, criou um Hitler, criou a família da norte-coreana e assim por diante. Porque esse pessoal não tomou, embora eles tenham usado força, na verdade eles usaram a força depois que o povo, depois que uma parcela significativa de gente apoiou, tanto o Mussolini quanto o Hitler quanto outros. Eles não chegaram ali com uma meia dúzia e tomaram o poder assim, na base da arma. As armas vieram depois, inclusive. Sempre tem que ter alguém que apoie. Então, esse negócio de salvador da pátria nunca deu certo. Analisa a história. Vê a história, você vai ver que isso não dá certo. Então, você tem que ter o quê? Primeiro, você tem que ter decidir que regime você quer. O regime que nós temos é esse. Nós temos que ter alguém que tem que conversar com o Congresso. Ah, mas os costumes políticos são péssimos. Ah, porque o Congresso é péssimo. O Congresso é péssimo? Olha, o Congresso, na verdade, é a nossa cara. O Congresso é a nossa cara, o Senado é a nossa cara. Nós temos que mudar a nossa cultura. E sabe quando isso vai acontecer? Eu não tenho nem o dom da profecia, mas pela história dá mais ou menos para dizer. Não antes de 5 gerações. Cada geração são 30 anos, mais ou menos. 150 anos, pelo menos, para a gente ter uma mudança mais assim, significativa na maneira de ser, maneira de pensar, concepção, ética, forma de vida. Né? Nós temos muitas coisas que nós já evoluímos nos últimos 100 anos. Eu vou botar mais 100, mais 150 anos para a gente chegar um pouquinho perto, a 1% de um país escandinavo, coisa parecida. Tá? Para a gente ser 1% da Dinamarca, mais 150 anos. Desculpe. É pessimismo? Eu acho que é realismo. E achar que um sujeito com uma varinha de condão ou autoritário, dizer eu faço, eu quero. Quem falava isso? Eu lembro o Figueiredo, uma vez o Figueiredo falou assim: ah, porque quem for contra eu prendo e arrebento. Ele podia falar, ele podia. Ele não tinha mais nem apoio para chegar e dizer eu prendo e arrebento. Ele arrebentou algumas pessoas, se prendeu muitas pessoas, mas já estava em decadência o negócio. É só num regime desses que você pode dizer eu faço, eu aconteço e tal. Então nós vamos mudar o regime? Não sei. Que regime? Parlamentarismo? Golpe de Estado? Pensa que golpe de Estado é assim, é? Dão 2 toques, acabou? E pensa que é bom também? Pensa que é tudo bom? Vejo gente falando aí, não, porque eu, em 1968 eu andava na rua com segurança. Que segurança? Vivíamos medo, tínhamos medo. Você acha que o exército, a polícia não prendeu gente inocente? Prendeu. O sujeito era parecido com outro. Como o regime era da força, não tinha aquele negócio, mas eu não tenho nada com isso. Prende. As pessoas se vingavam através de falsas denúncias. Eu tinha um problema com meu vizinho, dizia que ele era comunista, denunciava ele, e como não havia respeito às regras de um regime civilizado, o Estado tinha poder de prender alguém sem mandato, sem nada, e fazer essa pessoa sumir até um dia que não morresse, chama advogado. Onde é que está o fulano? E pessoas procuraram desesperadamente, onde é que estão as pessoas, onde é que está? As pessoas sumiam, algumas apareciam. Quer dizer, eu não estou aqui dizendo que não precisava ter tido um movimento contrário à tentativa de se implantar uma ditadura comunista aqui. Claro que precisava. O que eu estou dizendo é que não era bom. Não era um tempo bom, feliz, tranquilo. Tinha medo. As blitz do exército nas ruas de São Paulo, onde eu vivi, eram assustadoras. O jeito botava um fuzil na tua cara. Você pensa que o exército era educadinho, delicadinho? Você pensa o quê? Abre o porta-mala. E eu lembro de ficar apavorado, era criança, que eles olhavam a gente como se todo mundo nós fôssemos inimigos.
Então você tinha tudo, você tinha medo do exército, você tinha medo da polícia, você tinha medo de bandido, porque ser bandido sempre houve, e você tinha medo de ser confundido com alguém. Era uma época de medo. Aí tem gente hoje que está mudando a história. Ah, quem tinha medo era quem era comunista. Quem era comunista o quê? Vivia-se com medo. Qualquer coisa. Até mesmo na faculdade. Isso eu cheguei a pegar o final do regime. Se você fosse denunciado, até você provar que você não era quem disse que você era, tinha os dedos duros, que muitas vezes esses dedos duros eram amiguinhos do regime, e a palavra deles valia muito. Então, quando eles apontavam o dedo para alguém, coitado desse alguém. Quem acha que o regime só prendia comunista da luta armada está muito enganado, tá? Outra coisa, prendia pessoas e torturava pessoas que só combatiam com as ideias. Nunca pegaram numa arma, nem o estilingue pegaram, mas porque elas eram contra. Olha, solução militar é a coisa mais burra, mais estúpida, mais ignorante que alguém pode falar. Tá? Nada contra o exército, porque houve excesso de todo lado. Eu sei, tudo isso eu sei. Houve sequestro, houve assalto a banco. Ali não tinha bonzinho. Isso que é importante que seja dito. Ali não tinha bonzinho. Você tinha, sim, um movimento inicial de tentar salvar o país das garras do seu satélite da União Soviética. Isto é louvável e precisava mesmo, tá? Porque esse pessoal todo, inclusive a dona Dilma, etc., isso foi dito por Eduardo Jorge, pelo gente que participou disso aí. Que não precisa, que não, nada desse negócio de colocar, de fazer o quê? Uma democracia aqui. Eles queriam implantar um regime socialista, uma ditadura comunista. Alguma providência tinha que ser tomada. Era sim uma matéria, uma questão de segurança nacional. Agora, eles pegaram e não largaram mais. E a coisa degringolou já naquele tempo. Não entendeu? Esse negócio de corrupção. As pessoas não sabem o que estão falando. As pessoas não sabem o que eram as estatais. As estatais eram cabide de emprego de milico. E de político também, em conluio. Muitas estatais eram ineficientes, eram abarrotadas de gente. Agora fala-se em política do Estado mínimo, não sei o quê, em privatizações, etc., como se aquela época tivesse sido tudo perfeito. Não é bem assim. Não é, aliás, não é nada assim. Então, vamos estudar um pouco mais? Vamos estudar um pouco mais, viu, Nando Moura? Você que gosta muito, né, de falar de teses da ultradireita, vamos estudar um pouco mais para ver bem como foram os regimes militares, o nosso e outros, e o argentino também, o chileno também, tá? Não foi nada do que vocês imaginam. Então, se o senhor Messias aí, o Bolsonaro, aliás, é Messias, né? Tem tudo a ver, né? Porque é o salvador da pátria. Se não é salvador de coisa nenhuma. E pode piorar, inclusive, muito mais do que está. Acreditem, pode piorar. Um abraço a todos e viva a democracia!